Ai, meu Deus do céu. O empreendedorismo cristão está com problema não na teoria, mas na prática. Como cristãos, nós sabemos que nós somos chamados para glorificar Deus no nosso dia a dia, não somente dentro da igreja, também no nosso trabalho, no nosso empreendimento. Por isso, eu trouxe neste vídeo 5 pecados mortais do empreendedorismo cristão e como você se livrar deles baseando-nos na Bíblia. E alguns deles vai até em contra do que as regras dos negócios, o mundo dos negócios ensina. E esse eu vou deixar para o final, porque eu acredito que esse é um pouquinho polêmico esse tema. Então, pegue um cafezinho e vamos começar. Pecado número 1, acreditar que o nosso esforço e correria é o que produz resultado. A gente até abordou nesse canal aqui um pouco sobre esse tema, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você assistir depois que assistir esse. Mas voltando para esse pecado, acreditar que é isso que produz resultado é muito antibíblico e produz um pecado no nosso coração, que é o ego. Acreditar que somos autossuficientes. O que eu vejo na Bíblia é algo muito diferente sobre Deus nos chama para correr, para planejar e também para confiar. Ele não pede que nós confiemos nele, que as coisas vão acontecer da noite para o dia e que a gente não vai precisar fazer nada. Eu não vejo isso na Bíblia. Na verdade, essa relação entre correr, confiar e descansar, a gente vê lá em Josué 1:9, que é um versículo muito famoso na Bíblia. Não mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Neste versículo aqui, a gente vê os 3 elementos que eu comentei antes, que é o confiar, o corre e o descansar, que é o jeito certo e saudável e bíblico de você empreender, de você trabalhar e até de você levar para outros âmbitos e outras áreas da sua vida. Onde está aqui o corre do empreendedor? Ser forte e corajoso. Foi o que Deus mandou, não te mandei eu. Seja forte e corajoso. Esse aqui é o corre do empreendedor. Agora, onde está o confiar e descansar? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo é muito chave e é algo que você precisa levar para o seu dia a dia, para que esse pecado aqui de você achar que é o seu corre, é o seu esforço pessoal que vai produzir resultado, não. Aqui fala, e tem outro versículo também muito claro sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas aqui fala muito sobre isso. Leve para o seu coração esses 3 elementos. Deus me chamou para confiar, Deus me chamou para eu fazer o meu corre e Deus me chamou para descansar nele, pois é Ele que produz os resultados. Deus, ele tá muito interessado de ver a gente trabalhando, de ver a gente fazer o nosso corre. Mas o que ele mais está interessado de tudo isso é ver que nós confiamos nele e damos o crédito a ele. Quando a gente pensa que é a nossa correria, o nosso esforço que produz resultado, é como a gente acreditar que as muralhas de Jericó caíram foi porque os israelitas gritaram. Não, né? Outro versículo na Bíblia que é muito interessante e eu tenho que deixar ele no meu coração para que esse pecado não tenha raiz na minha vida é em Deuteronômio 8, do 17 ao 18. Aqui, claramente, Deus fala que quem produz riquezas é Ele. Vamos lá. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Tudo está na Bíblia. A forma certa de empreender, a forma certa de guiar o nosso coração, de até doutrinar o nosso coração, para que quando vem as bênçãos do Senhor, a gente não esteja lubridiado. Por isso que eu sempre falo, e é o que eu falei no vídeo anterior, a única forma da gente vencer o mundo é através das disciplinas espirituais. Quando a gente lê a Bíblia diariamente, quando a gente busca o Senhor diariamente, a gente consegue, de forma muito espontânea, entregar os créditos ao Senhor. E eu não somente estou falando aqui sobre a nossa vida no empreendedorismo ou no trabalho, mas a nossa vida em geral. Quando a gente adquire as disciplinas espirituais, quando a gente está próximo ao Senhor, através da oração, através do estudo da palavra, tudo isso aqui se torna muito natural. Quando as coisas vierem, você vai pensar, nossa, foi Deus. Veio aquela bênção,
O crédito é de Deus. E como então a gente pode colocar esse princípio bíblico na nossa vida? Após você entregar o seu trabalho ao Senhor, é hora de correr, de planejar, de organizar, de fazer tudo que a gente precisa fazer no trabalho, tudo que a gente precisa fazer no empreendedorismo. Quanto mais a sua agenda está lotada de coisas para fazer, mais você precisa dedicar o seu tempo a Deus. Que Ele seja a prioridade. Um exemplo disso que eu acho bem interessante é a vida de Jesus. Jesus, quando ele assumiu ali o seu ministério, quando ele veio à tona ali que era o Messias, e as pessoas começaram a ver que ele curava, começaram a ver muitos milagres, ele era muito buscado. Quanto mais Jesus era buscado, quanto mais ele pregava, mais ele se dedicava a jejuar, a oração, a meditação e a falar com seu Pai, porque somente assim que ele conseguia força conectado com Deus. Esse exemplo de Jesus a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. A sua agenda está lotada? Você tem muita coisa para fazer? Eu acredito que sim. Parece que os dias precisam ter 36 horas, né? Mas não, são 24 horas mesmo, tá tudo perfeito. A sua prioridade precisa ser Deus e não ter o tempo com Ele, o relacionamento com Ele, como aquele tempo que sobra que eu posso dedicar ou encaixar aqui, ter um tempinho para encaixar o que sobrou do meu dia. Eu vejo isso muito errado. A gente precisa realmente dedicar um tempo ao Senhor, na leitura, na meditação e na oração. Mas não somente isso, as Escrituras também nos ensinam que a gente precisa estar sempre conectado com Deus, pensando no que é bom, no que é agradável e sempre orar sem cessar. Então, você tira um tempo com o Senhor na leitura para aprender sobre Ele. Depois, quando você vence aquele sono que a gente sente, sabe? Que eu leio, não entendo nada. Depois que você vence isso, você pode pedir ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele veio aqui ao mundo para nos ajudar, porque realmente, se for com as nossas próprias forças, a gente não vai conseguir vencer. Então, quando você vence isso, todos os dias, Deus está pronto para falar com você. Ai, meu Deus do céu. Basta você querer ouvi-lo. Então, esse é o meu conselho para você vencer esse pecado e não deixar que ele seja mais um na lista para combater. Pecado número 2, usar o empreendimento somente para obter poder e status. Às vezes a gente acha que temos o controle total da nossa vida. 95% da nossa vida nós não temos controle nenhum. A gente não tem controle onde a gente nasceu, quem é a nossa família, quanto a gente vai crescer, a gente não tem controle de nada. A história do rei Nabucodonosor é um exemplo muito forte sobre isso. Deus permitiu que ele prosperasse nas suas batalhas, porque fazia parte do plano de Deus naquele momento e usou ele para que ele realmente prosperasse naquele caminho. Mas ele chegou a um ponto de acreditar que ele era o super poderoso, não existia outro império que fosse mais poderoso do que ele, e ele se achou um mini Deus ali. Tanto assim que fez uma estátua, né, para que as pessoas o adorassem. Quando Deus nos prospera, Deus nos abençoa, não é para a gente achar que estamos elevando o nosso status na sociedade, que estamos seguros, porque temos uma conta bancária, porque temos um empreendimento, ou porque nós estamos bem estabelecidos no trabalho. Quando Deus nos abençoa nesse âmbito, é para um único propósito. Não somente nos abençoar, mas que nós possamos glorificar Ele no nosso empreendimento, no nosso trabalho. Então, se você está sendo próspero no seu trabalho, se você está sendo próspero no seu empreendimento, se conecte com Deus, porque o propósito que Ele tem ao te abençoar é para que seu nome seja glorificado, não somente para que você se sinta poderoso e autossuficiente. Não permita que o orgulho, como aconteceu com Nabucodonosor, crie raízes no seu coração. O orgulho nos desumaniza. Literalmente aconteceu isso com Nabucodonosor. Eu te convido, se você não sabe dessa história, buscar saber que ele realmente se tornou como um animal. Se você tá nesse âmbito, se você reconhece realmente que você tá em um patamar do bico, tá alto, com esse orgulho todo, ore, que Deus está pronto para fazer que o seu coração seja de carne de novo e não de pedra. Pecado número 3, buscar sucesso e autovalorização pessoal. A busca desenfreada pelo sucesso, pelo que o mundo acredita o que é sucesso, esse vai ser outro tema que a gente vai abordar no canal, o que é sucesso na visão da Bíblia. Faz que a gente realmente crie no nosso coração uma raiz de que se a gente conquistar isso, vamos encontrar o nosso valor. Que nosso valor se resume ao que nós conquistamos, ao que a gente recebeu. Isso está conectado até com outro pecado que a gente comentou, que um abismo chama outro abismo. Você começa a colocar o seu valor
valorização nas coisas que você conquistou, no sucesso, sua valorização no seu desempenho, no seu trabalho. O seu valor tá naquele desempenho. Se um dia seu desempenho não tá bom, você fica emocionalmente abalado que não consegue nem se erguer. Pode chegar a esse extremo, né? E tem até outros extremos, como eu comentei no vídeo anterior, que as pessoas, numa crise que teve lá nos Estados Unidos, porque perderam tudo o que conquistou, porque o valor estava naquelas coisas. Essa busca pelo sucesso e a valorização pessoal através do seu desempenho é muito, muito complicado e você precisa ter muito cuidado com isso. O seu valor não está nas coisas que você conquista, o seu valor está realmente em Deus. Outro ponto aqui nesse pecado é que ele gera uma visão distorcida de si mesmo. Você começa a ter uma visão que não é realmente o que você é. Começa a exagerar suas habilidades, começa a ter aquele exagero de si mesmo, assim, nariz empinado mesmo. É pecado você achar que a sua segurança e o seu auge na sua vida somente vai se manter se você se manter no auge da sua profissão. Isso aqui é muito interessante porque às vezes, para algumas pessoas, Deus chama para deixar aquele trabalho, Deus chama para deixar aquele empreendimento e fazer coisas que você não estava no seu plano para fazer. O pastor da minha igreja, ele falou que ele foi chamado para deixar uma carreira brilhante, uma multinacional, para ser pastor. E não foi fácil essa decisão para ele, mas cada pessoa tem um chamado. Até mulheres que estavam muito bem nos seus empreendimentos, no seu trabalho, e agora são mães e elas precisam conciliar uma coisa com outra e às vezes são chamadas até para ela deixar aquela carreira brilhante que elas tinham para se tornar mãe. Deus trata realmente cada um justamente porque Ele nos ama. Então, se você está sentindo no seu coração que precisa parar, que precisa ver os seus caminhos, se é realmente isso que Deus quer para a sua vida, sinta-se amado. Sinta-se amado por Deus, porque Ele tá te ensinando, Ele tá te moldando. Como um oleiro ali, ó, fazendo um vaso de barro, Ele tá te moldando. E quando Deus pede para você deixar algo, fique em paz. Fique em paz. Deus está demonstrando o seu amor, porque Ele tem algo muito melhor, algo que você nem imagina e só precisa que você tenha coragem. Pecado número 4, fazer o dinheiro o único objetivo da sua vida. Aqui vai até uma pergunta. Você trabalha somente por causa do salário ou porque você tem um propósito ali naquele trabalho que vai muito além do salário? Ter o dinheiro como único objetivo da sua vida e por isso que você empreendeu, por isso que você tá fazendo uma carreira, faz com que você sacrifique coisas muito importantes como família, pessoas, relacionamento com Deus, sua saúde e por aí por diante. A ansiedade excessiva por causa do dinheiro, que as suas emoções são guiadas por quanto você tem na sua conta bancária. Se tem muito, você tá ok. Se tem pouco, você tá ansioso, tá depressivo, tá preocupado demais de forma excessiva, que eu tô falando de uma forma muito excessiva. Isso traz os piores dos males. E mais ainda uma economia tão volátil como a do mundo que estamos vivendo hoje. Jesus nos ensinou que a vida do homem não consiste em quantos bens, quantas riquezas ele possui. Uma pessoa que vive com o único objetivo de ter mais dinheiro, ela obedece o dinheiro, ela vive para o dinheiro, ela confia no dinheiro. Quando você vive acordado pensando no ter dinheiro, até invejando pessoas que têm mais do que você caiu realmente no pecado de ter o dinheiro como sua idolatria, como seu Deus. Mas quando você busca trazer propósito no seu empreendimento que seja muito mais além do que ganhar mais dinheiro, prolabore, salário, o coração fica mais em paz, porque sabe que é Deus que produz riqueza. Confiar em Deus, colocar a sua energia em confiar em Deus. O mundo pode estar, como diz em espanhol, de pata para arriba, de cabeça para baixo, mas aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem para sempre. Lembre-se, a nossa vida aqui na Terra é tão curta que quando a gente dedica esse período curto de tempo ao dinheiro, você está perdendo, de fato, uma vida eterna que será abundância, abundância de tudo mesmo. Não permita que essa vida curta você viva atrás do vento. E o último pecado que eu falei que é um pouco polêmico no mundo dos negócios
negócios, que é colocar o lucro acima das pessoas. Confesso que este livro aqui, antes de falar sobre esse pecado, este livro aqui me trouxe uma visão tão forte sobre o que a gente precisa fazer com o nosso lucro. Eu não falo somente com o lucro da empresa, né? Que o que é lucro? Aquilo que sobrou. O lucro é abundância mesmo. Então, esse livro aqui, eu vou deixar ali na descrição. Se você é empreendedor, se você quer trabalhar com propósito, até se você não é empreendedor, se você é CLT mesmo e quer trabalhar com propósito, eu recomendo fortemente de ler esse livro. E eu confesso que foi esse livro aqui que me deu um empurrãozinho para eu abrir esse canal, que foi a resposta de muitas dúvidas que eu tive sobre o mundo dos negócios, empreendimento e trabalho e como nós podemos unir o mundo secular, né, a nossa vida secular ali, com a nossa vida espiritual. Então, voltando para o lucro. O lucro se torna um pecado quando trabalhamos para gerar ele para nossa própria glória. E se você perceber, isso é um abismo que vai trazer os outros abismos que é os outros pecados que eu comentei aqui. Você pode ver essa abundância pela ótica de Cristo. Como a gente pode usar essa abundância? Reinvestindo na própria empresa. Você pode investir ou doar para o próximo, especialmente se o próximo trabalha para você. Eu tive uma triste experiência de trabalhar em uma empresa onde colocava o lucro acima das pessoas. O ambiente de trabalho era hostil, a forma como o trabalhador era tratado, trabalhava muito mais para receber pouco, menos do que o mercado. Um ambiente muito desumano trabalhar em uma empresa onde o lucro realmente está por cima das pessoas, para economizar, para fazer que as coisas tenham mais abundância sem importar a quem nós estamos sacrificando para ter essa abundância. Então, isso se torna uma busca desenfreada por ter mais dinheiro e que é um pecado, porque você torna esse como o único objetivo da sua vida ou do seu empreendimento. Não existe uma fórmula secreta do que fazer com o lucro, mas nós podemos nos basear pelo caráter de Deus. Ele nos dá abundância nos nossos negócios, na nossa vida. E não existe algo mais justo do que você buscar Ele para perguntar: Deus, o que você quer que eu faça com esse lucro? Me dê sabedoria e discernimento para que eu possa fazer uma gestão daquilo que você me deu, dessa abundância que é o lucro. Concluímos que a forma como você gerencia os seus negócios, a forma que você gerencia a sua carreira, ela pode ser uma bênção na sua vida ou pode ser uma maldição. O meu conselho é que você busque na palavra, na Bíblia, o que Deus quer que você faça com esse talento, essas habilidades que Ele te deu. E entenda que esse propósito não é um propósito seu, mas um propósito maior, que é o propósito de Cristo, para que Ele seja revelado através da sua vida, através do seu dia a dia, às pessoas que estão ali e estão próximas de você. É sobre glorificar Deus em tudo. Então, nós podemos sim unir nosso trabalho e a nossa fé, sempre e quando a gente entenda que é Ele e por Ele que nós fazemos as coisas. Te vejo no próximo vídeo.